A maior parte dos seres humanos são o que se poderia chamar de traidores de seus próprios princípios. O que eu quero dizer com isso? As pessoas parecem ter uma postura, parecem ter uma visão de mundo, parecem ter uma vontade. Mas quando chega a hora, se vendem muito fácil. Eu conheci inúmeras pessoas no meu entorno que garganteavam determinados princípios, que diziam que jamais fariam isso, aquilo e aquele outro. Mas quando surgiu a primeira possibilidade, saíram do caminho, se venderam muito fácil, abriram mão daquilo que defendiam, em troca de algumas migalhas deste mundo moderno. Não estou aqui querendo julgar as pessoas. Quem sou eu? Isso não é um julgamento. Não devemos julgar, porque seremos julgados com a mesma medida, conforme Cristo já falou há 2000 anos. Mas o que estou aqui querendo fazer e promover é uma reflexão acerca da postura das pessoas, da atitude. O ser humano, ele fala tanto, o ser humano diz querer mudar o mundo, fazer isso, aquilo, acolá. Ele quer promover transformações gigantescas no seu entorno, mas dentro dele ainda está cru, está verde, está fraco. Essas pessoas que se vendem muito fácil são aquelas que mais falam. E aqueles que mais garganteiam diante dos demais são os mais imaturos espiritualmente. São aqueles que ainda não têm a base interior, a solidez. Mas claro, isso não é justificativa. Mesmo a pessoa ainda não tendo alcançado um patamar razoável na espiritualidade, no desenvolvimento interior, a pessoa precisa ter um pouco mais de resiliência, de determinação. É justamente o que falta hoje, resiliência. Quantos vídeos tem na internet sobre resiliência? Quantos magos e gurus não falam sobre a resiliência? Como esse tema e conteúdo é procurado, mas quando chega na hora de tomar uma decisão, de escolher entre um caminho A e B, as pessoas mostram não ter resiliência, porque se vendem muito fácil, seja por causa do dinheiro, ou aquele sujeito que defende determinadas atitudes, mas conhece uma mulher bonitinha, que não tem nada a ver com ele, se casa com ela ou namora com ela e abre mão dos seus princípios, daquilo que até então defendia. Assim também é na política. Quantos políticos, quantos líderes não aparecem com discursos inovadores, com atitudes aparentemente transformadoras, mas depois se perdem no meio político. Se perdem por causa de mensalões, por causa de verbas laterais e colaterais que vão parar em seu bolso. Então é assim. Infelizmente, as pessoas falam muito, mas agem pouco. E por isso o mundo não muda. Por isso as coisas não melhoram. Desde Cristo é assim. O que fizeram da palavra de Cristo? Uma verdadeira distorção. O que Cristo disse tem muito pouco a ver com o que os cristãos interpretaram ao longo dos séculos e dos milênios. E por quê? Porque os cristãos enfraquecidos, fracos na fé, viciados nas coisas, tentando silenciar a sua consciência, perverteram os ensinamentos de Cristo, objetivando adaptá-los às suas buscas materiais. O problema é isso. Quando se perverte um ensinamento espiritual para criar uma falsa aura de crença, de conformidade, de paz de espírito. É por isso que as religiões, elas saem do caminho. Os criadores das religiões, os mestres que vieram aqui para a Terra, de todas as religiões, trouxeram princípios verdadeiros. Mas os seguidores, depois, conforme foram decaindo espiritualmente, se viciando nas coisas materiais e sensuais, foram invertendo, distorcendo os princípios religiosos.
para criarem uma falsa aura de paz interior, sendo que essas pessoas não têm paz interior e nunca tiveram paz interior ao longo dos séculos e dos milênios, porque quem inverte os princípios religiosos não tem paz interior, paz de espírito. É uma pessoa transviada, é uma pessoa que ama as coisas do mundo. É como Jesus já disse, ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Isso não quer dizer que não devemos pegar aqui do mundo, da matéria grosseira mais densa, o que precisamos na vida profissional. Precisamos nos sustentar, mas também não podemos nos vender, não podemos amar mais as coisas do mundo do que a Deus, e pior, ainda inverter a palavra de Deus para criar uma falsa aura de religiosidade, de crença. Esse que é o problema. Então, as pessoas se vendem muito fácil, basta olhar um pouco para a história da humanidade, quantos líderes não surgiram aí para revolucionar sociedades e depois que conquistaram o poder, se venderam por muito pouco. E assim é nas diferentes camadas da política, desde o vereadorzinho de uma cidade pequena até o senador, o deputado, o presidente da república, seja da esquerda ou da direita ou do centro, me desculpem aqui a sinceridade, mas não são grupos e partidos que escapam, né? Nenhum grupo e partido escapa dessa fraqueza, desse vício para com as coisas, desse amor para com as coisas do mundo e não para com Deus. Se a humanidade realmente amasse a Deus acima de tudo, a trajetória da história teria sido completamente diferente. A trajetória econômica, a trajetória política das nações, a vida religiosa, tudo teria se desenvolvido corretamente. Hoje a humanidade estaria amadurecida espiritualmente se tivesse mantido os princípios religiosos lá da antiguidade dentro do patamar em que foram passados para a humanidade. Então, isso é um fato, o ser humano é um traidor dos seus princípios. O ser humano, ele garganteia princípios. Aqui no YouTube é outro exemplo, né? Quantos youtubers não apareceram aqui com discursos bonitos, discursos moralistas, discursos éticos? Quando perceberam a chance de ganhar dinheiro, saíram da rota. Falaram apenas baboseiras, buscam apenas likes, fama, sucesso e dinheiro no bolso. Não estou aqui para julgar ninguém, estou apenas aqui para mostrar que o ser humano é um traidor dos seus princípios. São poucas as pessoas que se mantêm fiéis aos seus princípios. Assim que surge a primeira oportunidade, a maioria já se vende, a maioria já se transvia, a maioria já se lambuza na lama fétida deste mundo materialista, onde o que importa são as coisas e não os princípios. Os princípios, então, são forjados, os princípios são prostituídos, os princípios são estuprados, desculpem o termo, né? Mas os seres humanos se tornaram estupradores de princípios, deturpando esses princípios para criar um falso ar de moralidade, de moralismo, de ética, ou seja, toda essa moral de cueca que faz parte da esquerda, da direita, do centro, das religiões, dos ateus, da ciência, da espiritualidade bagaceira que é vendida aqui na internet. O que observamos é uma grande falsidade, né? Na política, na religião, na economia. Os princípios defendidos pela maior parte das pessoas são transviados, estuprados, desculpem aqui o termo, mas é isso, o ser humano se tornou uma criatura que se vende por muito pouco. E por quê? Porque perdeu a dimensão total e completa da vida. A maior parte das pessoas ao longo da sua trajetória se esquece que estamos apenas de passagem aqui. Uma hora desencarnamos, e assim que esses vendidos desencarnarem, vão se dar, vão dar de cara com a constatação dos seus erros, das atitudes vendidas e vendilhonas que promoveram ao longo da sua vida. Então é isso aí. A Terra, que deveria ser entendida como um local de passagem, se tornou o local de adoração das coisas. É a idolatria. Idolatria que já era criticada e denunciada na antiguidade
persistiu e permaneceu ao longo dos séculos e dos milênios, e agora nessa era pós-moderna, tecnológica, onde tudo é megalomaníaco, os seres humanos se mostram mais idólatras do que na antiguidade. Pensam que a idolatria está apenas nas religiões. Não, a idolatria está em tudo, está na política. Os idólatras de direita, de esquerda, de centro, os idólatras religiosos, os idólatras pseudo-espiritualistas, os idólatras do dinheiro, da sensualidade, da sexualidade, da sem-vergonhice e daí por diante. A idolatria, ela exalta a sem-vergonhice humana. E para disfarçar, ela deturpa princípios, forja princípios que aparentemente têm uma moralidade para esconder a podridão. Existe toda uma capa que por fora está até lustrada, está até bem esfregadinha, limpinha, mas que esconde uma podridão interior. É isso que os princípios viraram hoje. Os princípios viraram apenas capas externas para esconder a podridão interior. E os seres humanos se vendem muito fácil. Os seres humanos são traidores dos seus princípios, traidores dos seus valores, da sua ética, da sua moralidade. O que importa hoje é se dar bem. As pessoas querem se dar bem e por isso se vendem e se esquecem dos seus princípios. Depois o que sobra é apenas uma teatralização, onde se faz de conta diante dos demais que se segue determinados princípios, sendo que é apenas um faz de conta, é apenas uma teatralização, é apenas uma máscara. As pessoas usam capas e máscaras para tentar mostrar algo que não são. Então nada de capas, nada de máscaras. Sejamos o que somos. Se somos feios ou bonitos, ou seja lá o que, ricos ou humildes, temos que ser o que somos. Nada de capas, nada de máscaras, porque quem usa capas e máscaras, ele trai os seus próprios princípios e trai os princípios para se vender, para poder ter as coisas deste mundo e ama mais ao mundo do que a Deus. Certo, gente? E por isso será condenado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!